Oi, segundo ano, aqui é a professora Ana Lúcia. Nós estamos com muita saudade de vocês, mas em breve nós estaremos juntos novamente. Nós vamos continuar a nossa matéria do primeiro bimestre. A aula de hoje é Geografia e nós vamos falar sobre 3 temas: o clima, a vegetação e os tipos de casa. Bem, vamos começar com o clima. O que é clima? Clima é o conjunto das variações do tempo, como a chuva, o vento, o sol, porque em um lugar pode fazer frio e em outro mesmo lugar, em outra hora, pode fazer calor no mesmo dia. Então, o clima também pode variar de acordo com as estações do ano. Clima é diferente de tempo. Agora, o assunto é tipos de paisagem. As paisagens, elas podem ser construídas ou naturais. O que são paisagens construídas? São aquelas que são feitas pelo ser humano, como casas, prédios, viadutos, estradas e vários outros tipos de construções. Mas por que o ser humano constrói, modifica as paisagens? Para o nosso conforto e para o desenvolvimento de determinados lugares. A paisagem natural, ela é feita pelos elementos da natureza, como o relevo, os rios, enfim, pelos elementos do ambiente. Tipos de casas ou moradias. As casas recebem nomes de acordo com o material que é usado para sua construção. Primeiro, nós vamos falar sobre a oca. A oca é a casa dos índios. Ela é feita de varas e palha, restos de madeira, galhos, folhas e barro. Casas de pau a pique têm as paredes construídas com barros e varas e algumas cobertas de palha. A casa de alvenaria são as casas mais comuns que existem nas cidades. Elas são feitas de cimento, areia, tijolos e outros materiais. Existem algumas famílias que moram em prédios. O que são prédios? Os prédios são edifícios. Eles têm apartamentos que são conjuntos de casas, uma em cima da outra, Esse tipo de casa também é feito de cimento, tijolos, areia, ferro e outros materiais. Ao lado são as palafitas, que são casas feitas sobre estacas de madeira em lugares alagados, como rios e lagoas. Esse tipo de casa também são feitas com estacas de madeira. Meus amores, para responder às atividades no caderno, vocês irão pesquisar esses 3 assuntos na apostila, tá? Na parte de geografia. Segundo ano, agora a aula é de história. Nós vamos falar sobre o descobrimento do Brasil. No ano de 1500, um conjunto, quer dizer, uma esquadra de 13 navios. Esses navios eram chamados de caravelas. E quem comandava esse navio era Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil nas terras que nós vivemos hoje, que nós conhecemos como Brasil, no dia 22 de abril. Era uma terra desconhecida, que passou a ser chamada de Brasil. Esse nome foi escolhido por causa de uma árvore que aqui existia. Essa árvore se chamava pau-brasil. Em grande quantidade, ela existia nas matas do Brasil. Era muito valiosa naquela época.
E os portugueses usaram essa árvore para retirar dela uma tinta que era muito boa para tingir roupas. O pau-brasil foi o primeiro produto brasileiro a ser explorado pelos portugueses aqui no Brasil. E nos anos seguintes, eles continuaram levando a árvore do pau-brasil para a Europa. Estou mostrando essa figura para vocês imaginarem como foi a viagem de Pedro Álvares Cabral, lá do país dele, na Europa, Portugal, a viagem pelo Oceano Atlântico até chegar ao território brasileiro. Façam as atividades com bastante atenção, que em breve estaremos juntos novamente, tá? Beijos!